Quando estava no auge do Olimpo de Hollywood, mergulhada em luxo e recebendo cachês milionários, ela de repente juntou suas coisas e fugiu para o interior selvagem da Austrália, onde nem eletricidade havia. Os jornalistas falavam de loucura e colapso nervoso. Mas do que Annie Baxter realmente estava se salvando? Hoje, vamos revelar a verdade sobre como a gaiola dourada de Hollywood destruía vidas e por que a grande atriz preferiu limpar estábulos a permanecer nesse inferno perfeito. O sistema de estúdios do clássico Hollywood tinha pavor do intelecto feminino independente, mas desesperadamente precisava de enredos dramáticos profundos. Quando surgiu uma atriz capaz de transmitir uma quebra psicológica com a precisão de um cirurgião, as corporações fizeram de tudo para embalar seu talento em um formato bonito e seguro. Permitiram que ela fosse forte, mas apenas se sua personagem quebrasse sob o peso das circunstâncias. Mas, ao contrário de muitas estrelas daquela época, ela se recusou a ser vítima tanto na tela quanto fora dela. Annie Baxter é geralmente lembrada por seus papéis em filmes como A Malvada, O Fio da Navalha e Os 10 Mandamentos. Na memória histórica, ela ficou prisioneira de seu próprio talento para interpretar mulheres, cuja vulnerabilidade sempre andava de mãos dadas com uma vontade perigosa. O mito simplifica sua biografia a um conjunto padrão: beleza, ambição, era dourada do cinema e drama marcante. Mas por trás dessa fachada brilhante, esconde-se um processo muito mais complexo. É a história de uma profissional com um sério capital cultural, que passou a vida construindo sua autonomia, apesar do ditado do sistema corporativo. E esse processo começou muito antes de ela cruzar pela primeira vez os portões de um estúdio de cinema. Ato 1. Capital cultural e ponto de partida. Anne Baxter nasceu em 1923, em Michigan City, estado de Indiana, filha de Kenneth Stuart Baxter e Catherine Dorothy Wright. Esse detalhe biográfico não é apenas uma formalidade em sua história, mas sim a base que moldou toda a sua trajetória profissional. Catherine Dorothy era filha de Frank Lloyd Wright, um arquiteto cujo nome já era sinônimo de modernismo americano, monumentalidade e uma visão criativa intransigente. Crescer na órbita de uma figura assim significava absorver um padrão específico de ambição e ética de trabalho. A filosofia de Wright se baseava na ideia de arquitetura orgânica, onde forma e função são inseparáveis, e a decoração não deve ocultar a essência da construção. Essa abordagem à criação, quando aplicada à educação, gerava um ambiente onde não se discutia como alcançar fama ou sucesso. Discutia-se como deixar uma marca na cultura e alcançar a perfeição estrutural em qualquer empreendimento. O Hollywood clássico dos anos 30 e 40 operava com um conceito social completamente diferente. A indústria adorava e propagava ativamente o mito da Cinderela. A estrela ideal, aos olhos dos chefes de estúdio, era uma garota do interior, sem conexões, sem educação formal, de preferência com um passado financeiro difícil. Essa posição inicial tornava a aspirante a atriz totalmente dependente do estúdio. A corporação assumia o papel de demiurgo, dava à garota um novo nome, ajustava sua linha do cabelo, treinava sua voz, pagava seu guarda-roupa e, essencialmente, construía sua imagem pública do zero. Em troca, o sistema exigia lealdade absoluta e o direito incondicional de gerir a imagem da atriz como propriedade corporativa, ditando não apenas os papéis, mas também as regras de comportamento em público. Anne Baxter quebrou esse contrato industrial tácito desde o primeiro dia de sua carreira. Ela possuía um capital cultural colossal que não podia ser retirado ou reescrito. Não precisava inventar uma nova biografia para os comunicados de imprensa, nem ser resgatada da pobreza. Seu pai, Kenneth Stuart Baxter, era um executivo de sucesso no setor corporativo, e a família pertencia à classe média alta, mudando-se para Nova York logo após o nascimento dos filhos, estabelecendo-se no respeitável condado de Westchester. Para a máquina dos estúdios, isso representava um problema oculto, mas palpável.
Diante deles estava uma jovem cujo senso de dignidade não se baseava na benevolência dos produtores ou em um contrato com uma companhia cinematográfica, mas em sua origem, segurança social e educação intelectual. A decisão de se tornar atriz para Baxter nunca foi uma tentativa de escapar de uma realidade monótona ou a maneira mais rápida de monetizar sua aparência. Foi uma escolha consciente de ofício, feita em um ambiente onde o trabalho árduo era valorizado. Um ponto de virada em sua biografia foi assistir a uma produção da Broadway com a participação de Katharine Cornell, quando ANN tinha 10 anos. Ao contrário de muitas de suas contemporâneas que sonhavam com os holofotes e autógrafos, ela abordou a questão com uma meticulosidade mais característica do escritório de design de seu avô famoso. Ela começou a estudar técnica de atuação como uma disciplina exata. A família, percebendo a seriedade de suas intenções, não impediu, mas estabeleceu um padrão. Se ela escolhesse o palco, deveria obter a melhor educação e tratar isso como uma profissão, não como um hobby. Aos 13 anos, quando as futuras estrelas de Hollywood geralmente aprendiam a posar para fotos e atrair a atenção de agentes, Baxter ingressou na escola de teatro de Maria Ouspenskáia. Ouspenskáia, ex-atriz do Teatro de Arte de Moscou e aluna direta de Konstantin Stanislavski, ensinava em Nova York uma abordagem rigorosa e analítica à atuação. Em suas aulas, não se exigia atratividade externa ou carisma intuitivo, mas sim uma precisão psicológica rigorosa, a habilidade de analisar os motivos dos personagens, trabalhar com memória afetiva e construir conflitos internos. Baxter absorveu um sistema que pressupunha que o ator era um pesquisador da natureza humana, dissecando texto e emoções. Essa experiência inicial implantou nela uma ética profissional que diferia radicalmente dos padrões de Hollywood da época, onde a principal habilidade muitas vezes era saber como capturar a luz do refletor corretamente. Os resultados dessa preparação acadêmica apareceram rapidamente. Baxter estreou na Broadway quando tinha apenas 13 anos, na peça Visto, mas não ouvido. O palco teatral de Nova York, ao contrário dos estúdios de cinema de Los Angeles, era significativamente mais exigente em termos de técnica e menos tolerante com a falta de base profissional. Atuando no palco ao vivo, ela desde cedo se acostumou à autonomia criativa. No teatro, após a cortina subir, o ator fica sozinho com o material e o público, sem a possibilidade de um segundo take, de interromper a filmagem ou de remodelar o papel na sala de edição. Esse ambiente gerava o hábito de assumir total responsabilidade por cada segundo de existência no personagem, sem depender do editor ou do operador de câmera. O privilégio de Anne Baxter não estava apenas na posse de dinheiro ou parentes famosos. Seu principal privilégio fundamental era o direito à seriedade. Ela podia se dar ao luxo de considerar a atuação como um trabalho analítico árduo e não como o único instrumento de sobrevivência social. Ela tinha uma rede de segurança que lhe dava independência psicológica. Ela não temia a rejeição dos diretores de elenco, como temiam as garotas para quem o fracasso significava voltar ao balcão de uma loja ou ao anonimato provincial. Essa estabilidade interna, somada à rígida escola teatral, criava uma aura específica ao redor da jovem atriz. Uma aura de peso, compostura profissional e maturidade muito precoce. Em Hollywood, essa maturidade atípica foi notada quase imediatamente, mas não souberam como usá-la. Um episódio emblemático ocorreu em 1939, quando a jovem de 16 anos Baxter participou de testes para o papel principal no filme Rebecca, de Alfred Hitchcock. O papel da segunda senhora de Winter, uma garota oprimida e insegura, sufocada pela sombra sombria da primeira esposa de seu marido, exigia máxima vulnerabilidade e constante tensão neurótica. O diretor acabou considerando Baxter jovem demais para um material tão complexo, e o papel foi para Joan Fontaine. No entanto,
O simples fato de que uma adolescente foi seriamente considerada para um papel psicologicamente exaustivo em um thriller baseado no romance de Daphne du Maurier dizia muito. Sua presença em cena e sua natureza transmitiam não uma ingenuidade adolescente, mas uma profundidade oculta e prontidão para um drama adulto e pesado. E é exatamente aqui que surge a primeira dissonância fundamental na trajetória profissional de Anne Baxter. Ela estava preparada para interpretar papéis complexos e profundos, que exigiam um mergulho psicológico em várias camadas. Ela possuía um ferramental analítico para trabalhar com tragédia, ruptura social e conflito interno. Mas a indústria na qual ela ingressava operava sob leis rígidas de tipificação e simplificação. A produção cinematográfica dos estúdios no final dos anos 30 e início dos 40 precisava de papéis claramente marcados e facilmente identificáveis. A femme fatale, a esposa devota, a amiga excêntrica, a ingênua e ingênua. O sistema não estava preparado para adolescentes com a técnica de uma atriz do Teatro de Arte de Moscou. Em 1940, Baxter se muda para a costa oeste e assina um contrato de 7 anos com a 20th Century Fox. Para a esmagadora maioria das jovens atrizes, esse documento jurídico seria a realização do principal objetivo de vida, o ápice absoluto das ambições e a garantia de sucesso. Para Baxter, assinar o contrato significava o início de uma longa deformação profissional. Ela entrou no sistema de Hollywood com um conjunto pronto de habilidades, disciplina teatral e uma compreensão profunda de como construir um personagem humano complexo. Mas a linha de produção da 20th Century Fox não estava minimamente interessada em seu patrimônio intelectual. A indústria tinha à disposição uma atriz com um potencial dramático poderoso, mas o primeiro e principal instinto desse sistema foi tentar nivelar esse peso, suavizar as arestas e embalar sua complexidade interna em uma forma o mais compreensível, típica e visualmente confortável possível. Ato 2. O convívio com o sistema e a busca pela verdade. Em 1940, a jovem de 17 anos, Anne Baxter, fez sua estreia nas telas com o faroeste O Prática de 20 Mulas. O filme foi rodado nos estúdios da Metro-Goldwyn-Mayer, mas logo a atriz se tornou definitivamente parte de sua principal companhia, a 20th Century Fox. Os primeiros meses foram um ritual típico da indústria, padronizar um novo rosto. Os especialistas testavam lentes, verificavam como a câmera captava suas maçãs do rosto sob diferentes iluminações e avaliavam se sua voz se encaixava no cenário sonoro dos diálogos. Para a corporação, ela não era uma herdeira de uma dinastia arquitetônica com formação teatral, mas apenas mais um recurso visual a ser embalado e lançado no mercado da forma correta. Sob a direção de Darryl F. Zanuck, o mecanismo clássico de produção de Hollywood funcionava como uma linha de montagem tipológica rigorosa. A indústria se apoiava em papéis compreensíveis e facilmente vendáveis. Com suas feições suaves, bochechas arredondadas e aparência de uma americana saudável, Baxter foi automaticamente classificada como a garota da casa ao lado. Os departamentos de maquiagem e figurino começaram a trabalhar sistematicamente para simplificar sua imagem. Escolhiam roupas com silhuetas discretas e ajustavam a iluminação para maximizar o efeito de inocência juvenil. Essa fachada externa deveria esconder completamente a rigidez analítica e o peso profissional que seus professores do método Stanislavski haviam incutido nela. O conflito entre o método interno da atriz e o material oferecido surgiu imediatamente. Atribuíam a Baxter papéis de filhas devotas, irmãs mais novas ou namoradas fiéis. Personagens cuja única função dramática era criar um pano de fundo acolhedor para o protagonista. Enquanto isso, a própria atriz tentava aplicar uma análise estrutural séria a esses textos superficiais. Ela buscava motivos ocultos nos roteiros, construía histórias de fundo
e tentava interpretar conflitos internos complexos onde os diretores apenas queriam que ela sorrisse no momento certo e dissesse suas falas corretamente. Essa concentração excessiva às vezes gerava uma dissonância de gênero. Em cenas cotidianas simples, sua presença parecia excessivamente tensa. Uma saída temporária desse impasse surgiu em 1942. O diretor Orson Welles alugou a atriz da 20th Century Fox para trabalhar no filme Os Magníficos Ambersons. Ao contrário dos produtores de sua própria companhia, Welles precisava de Baxter justamente por sua gravidade interna atípica. O papel de Lucy Morgan não exigia que ela demonstrasse despreocupação. Pelo contrário, o personagem foi construído para mostrar um profundo desapontamento e uma tensão emocional oculta, escondida por trás de uma fachada de cordialidade social. Pela primeira vez nas telas, Baxter pôde usar sua habilidade de transmitir estados psicológicos complexos sem palavras desnecessárias. Welles integrou sua abordagem analítica na estrutura do filme, mostrando como por trás da fragilidade externa podia haver uma vontade inabalável. No entanto, o sucesso com a crítica não alterou sua posição no estúdio original. Retornar à 20th Century Fox significava voltar às regras da linha de montagem. A direção registrou a imprensa positiva, mas para a companhia, a atriz continuava sendo um ativo que atendia a certas necessidades de produção. Durante a Segunda Guerra Mundial, a agenda de Baxter se encheu de dramas patrióticos e filmes para elevar o moral dos soldados, como A Estrela do Norte ou Mergulho no Fundo. Nesses projetos, sua individualidade foi novamente subordinada à demanda institucional. Ela deveria personificar aquela norma americana impecável pela qual os protagonistas iam à guerra. Esse sistemático abafamento de seu potencial como atriz teve um efeito acumulativo. As tentativas do sistema de manter Baxter dentro de um papel unidimensional fizeram com que sua atuação começasse a emitir um estranho frio. Quanto mais a comprimiam visualmente no papel da ingênua e correta, mais distante se tornava seu olhar. O público inconscientemente percebia essa distância entre forma e conteúdo. A indústria, cujo principal objetivo era capitalizar a atenção do público, não podia ignorar esse recurso por muito tempo. A guerra estava chegando ao fim, e o clima social começava a mudar. A demanda por inocência absoluta e simplicidade moral gradualmente dava lugar ao interesse por figuras complexas e traumatizadas. Os analistas do estúdio perceberam que a tensão que Baxter escondia por trás de seu sorriso poderia ser vendida ao público. Estava a indústria encontrar um roteiro que legitimasse sua ruptura e transformasse seu peso interno de um problema oculto em um elemento central de um espetáculo estético. Ato 3. Legalização da ruptura. Em 1946, o estúdio 20 Século Fox deu início à adaptação do romance O Fio da Navalha, de Somerset Maugham. Este projeto foi concebido como uma estreia pós-guerra de prestígio, exigindo estrelas de primeira linha e um elenco meticulosamente escolhido. Para o papel de Sophie MacDonald, uma mulher enfrentando um colapso psicológico total e queda social após a morte súbita do marido e do filho, as principais atrizes dramáticas da indústria foram testadas. Daryl F. Zanuck, o chefe incontestável do estúdio, inicialmente recusou-se a considerar A.N.N. Baxter. No sistema corporativo, ela ainda era vista como um elemento confiável e previsível para tramas familiares, a personificação da garota correta com traços suaves, incapaz de transmitir um colapso pessoal profundo. No entanto, Baxter insistiu em testes adicionais. Ela sabia que esse papel era sua única chance de romper com a tipologia imposta e mostrou diante das câmeras aquela gravidade interna que o estúdio tentava esconder há anos. Ao conseguir o papel, Baxter aplicou todo o ferramental analítico aprendido na escola de teatro de Maria Uspenskaya. A tarefa era mostrar uma transição radical, de uma vida burguesa protegida e próspera para uma dependência química profunda e marginalização no submundo parisiense.
A atriz abandonou a vivência intuitiva e os clichês melodramáticos clássicos da época, como mãos trêmulas, histerias forçadas ou lágrimas teatrais. Em vez disso, ela construiu a fisiologia do trauma com uma precisão clínica assustadora. Baxter alterou a plasticidade do corpo, tornando os movimentos pesados e descoordenados. Trabalhou na mudança do ritmo da fala e alcançou o efeito de um olhar apagado e desfocado. Na cena-chave no hospital, onde sua personagem percebe a irreversibilidade da perda, Baxter interpretou o choque através de um completo entorpecimento, recusando-se a dar à câmera a descarga emocional esperada. Essa abordagem objetiva e quase documental para demonstrar a dor humana ressoou com o clima social em mudança. Em 1946, o público americano, recém-saído da experiência massiva da Segunda Guerra Mundial, não podia mais se contentar com os antigos padrões de escapismo cinematográfico. As fórmulas pré-guerra, onde os conflitos se resolviam facilmente e o sofrimento parecia uma convenção bela, pareciam inadequadas diante do retorno dos veteranos e da consciência coletiva das perdas reais. A sociedade acumulou uma enorme quantidade de trauma coletivo não expresso e precisava ver esse trauma legalizado na tela. Baxter ofereceu ao público exatamente esse material, um retrato autêntico de uma pessoa cuja realidade habitual foi destruída até o alicerce e todos os suportes internos foram irremediavelmente perdidos. A audiência reconhecia nesse colapso sua própria ansiedade oculta. Mas foi nesse ponto que o principal mecanismo de defesa do sistema clássico de Hollywood entrou em ação. A indústria estava disposta a mostrar a fragilidade, mas apenas sob a condição de que ela permanecesse visualmente aceitável e esteticamente confortável. A tragédia da heroína de Baxter foi cuidadosamente embalada em um formato de produção de alto orçamento com controle impecável da qualidade da imagem. A câmera capturava a queda social de Sophie MacDonald através de uma iluminação de estúdio meticulosamente ajustada, escondendo a verdadeira feiura da destruição. Os interiores dos estabelecimentos parisienses decadentes pareciam cinematograficamente atraentes, e os figurinos da atriz, mesmo destinados a ilustrar a extrema pobreza e desgraça, mantinham a elegância do contorno. Baxter interpretava um colapso psicológico genuíno e sujo, mas a máquina do estúdio remontava esse colapso em um espetáculo requintado e seguro. Surgiu um paradoxo. Quanto mais honesta e intensa era a atuação da atriz dentro do quadro, mais a forma do filme resistia a esse realismo, transformando a dor em um elemento de design prestigiado. No entanto, a densidade profissional da atuação de Baxter rompia esse filtro glamouroso. Seu trabalho era tão contrastante em relação ao restante do elenco que a crítica foi forçada a reconhecer o surgimento de um nível completamente novo de autenticidade dramática na tela. Sua interpretação foi descrita como assustadoramente convincente, destacando que ela trouxe para o melodrama hollywoodiano elementos de um naturalismo europeu severo. Em 1947, por seu trabalho em O Fio da Navalha, Anne Baxter foi premiada pela Academia de Cinema dos Estados Unidos na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Este prêmio marcou um divisor de águas em sua carreira. A estatueta dourada funcionou não apenas como um reconhecimento profissional, mas como um ato de legalização institucional oficial de seu método. Hollywood, no mais alto nível, reconheceu que a abordagem analítica, desprovida de charme fácil, tinha o direito de existir. Além disso, a indústria viu que tal complexidade podia trazer dividendos diretos na forma de prestígio, prêmios e altas bilheteiras. O Oscar mudou instantaneamente o status da atriz de 23 anos dentro da hierarquia corporativa. Sua gravidade interna, antes considerada um problema de produção, tornou-se um ativo valioso. No entanto, essa brilhante vitória simultaneamente formou uma nova armadilha estrutural. Ao receber o mais alto reconhecimento por interpretar uma mulher que sofreu uma derrota esmagadora pela crueldade do mundo,
Baxter se viu presa em moldes diferentes, mas igualmente rígidos. O sistema aprendeu a lição. Essa atriz podia e devia ser confiada com material psicológico complexo, mas sob uma condição. Sua heroína precisava sofrer, quebrar-se e atuar como vítima das circunstâncias. A indústria aceitava de bom grado a profundidade feminina quando ela servia como ilustração de uma catástrofe social ou moral fatal. No paradigma do cinema pós-guerra, o sofrimento legitimava a complexidade feminina, tornando-a segura para a estrutura tradicional da sociedade. Ser forte e multidimensional era permitido, desde que essa força fosse direcionada exclusivamente para lutar contra uma dor insuperável ou para a autodestruição. Baxter provou à indústria seu direito à seriedade. Mas era um direito à seriedade em um espaço estritamente delimitado de ruptura. O papel de vítima, mesmo interpretado com precisão digna de Oscar, permanecia em sua essência uma posição passiva. A heroína de O Fio da Navalha reagia aos golpes do destino, mas não os iniciava. O próprio alcance profissional da atriz, suas ambições e disciplina exigiam uma saída além da existência reativa em cena. O verdadeiro teste dos limites da tolerância de Hollywood ao intelecto e à vontade femininos ainda estava por vir. Esse compromisso tácito entre a atriz, desejando interpretar a verdade, e o estúdio, desejando vender uma tragédia bela, cedo ou tarde teria que se romper. A indústria teria que enfrentar o que aconteceria quando a mesma precisão analítica, intensidade fria e força oculta de Baxter fossem direcionadas não para a demonstração de fraqueza e colapso, mas para a captura metódica e consciente do espaço alheio. Ato 4. Anatomia da ambição. Em 1950, o filme A Malvada, dirigido por Joseph Leo Mankiewicz, chegou às telas. O público conhece a protagonista, Eve Harrington, interpretada por Anne Baxter, na sombra de um beco, na entrada de serviço de um teatro. Ela está de pé sob a chuva, com um simples casaco, ombros caídos, a personificação perfeita de devoção e vulnerabilidade. Para o estúdio 20 século Fox, esse código visual já era um padrão bem estabelecido. Era assim que eles embalavam Baxter no papel da garota da casa ao lado. Mas Mankiewicz usou essa bagagem de inocência acumulada com um propósito estrutural completamente diferente. Pela primeira vez, a textura suave da atriz não era um sinal de simplicidade de alma, mas um disfarce calculado. As expectativas do público, moldadas por seus papéis anteriores, jogaram a favor do diretor. A audiência, assim como os personagens do filme, inicialmente acreditou na sinceridade dessa figura silenciosa. O roteiro ofereceu à atriz um desafio de produção fundamentalmente novo. Até então, o sistema de Hollywood permitia que uma mulher transmitisse complexidade interna apenas se fosse quebrada por circunstâncias externas. Um mecanismo já legalizado em O Fio da Navalha. No filme de Mankiewicz, a heroína criava essas circunstâncias. Eve Harrington infiltrava-se no círculo íntimo da envelhecida estrela da Broadway, Margot Channing, usando a empatia alheia como ferramenta para romper a hierarquia social. Baxter precisava interpretar o complexo processo de criação de uma ilusão dentro do próprio filme. Uma atriz, metodicamente desempenhando para outros personagens o papel de uma fã modesta com uma biografia fictícia cheia de privações. O treinamento teatral de Baxter e sua inclinação para a análise estrutural fria funcionaram impecavelmente aqui. Ela construía a imagem de Eve através de mudanças microscópicas no comportamento, recusando-se completamente a gestos amplos. Ela deliberadamente baixava o tom de voz, criando a ilusão de confidencialidade constante. Sua movimentação era desprovida de angulosidade. Cada movimento de Eve parecia desculpando-se, até que a câmera capturava um olhar frio e avaliador dirigido às costas do interlocutor. Em sua interpretação, a vulnerabilidade funcionava como um mecanismo bem ajustado para a conquista de território. Era um trabalho minucioso com a distância.
A heroína permitia que as pessoas se aproximassem apenas o suficiente para extrair vantagem. Cada manifestação de fraqueza em cena era estritamente funcional. Abria novas portas para a heroína, garantia conexões úteis e, em última análise, permitia que ela ocupasse o lugar de sua mentora. A heroína não pedia ajuda. Ela criava condições nas quais a ajuda lhe era oferecida voluntariamente. A parceria no set com Bette Davis, que interpretava Margot Channing, criava a tensão necessária entre dois tipos polares de presença feminina. Davis representava uma força aberta, alta, quase teatral. Sua heroína dominava através de pressão direta e manifestação emocional franca. Baxter, por outro lado, interpretava o silêncio que gradualmente preenchia todo o espaço disponível. Sua Eve nunca elevava a voz até alcançar o status desejado. Esse contraste destacava uma importante reflexão sociológica. Em um sistema onde o poder feminino aberto frequentemente provoca resistência e condenação institucional, a navegação silenciosa e discreta se torna o meio mais confiável de sobrevivência e alcance de objetivos profissionais. A interação da heroína de Baxter com o crítico teatral Edson DeWitt, interpretado por George Sanders, revelava a verdadeira natureza de seu método. DeWitt se tornava o único personagem capaz de reconhecer em Eve seu próprio reflexo, uma pessoa desprovida de sentimentalismo. Seus diálogos traduziam o conflito do plano da rivalidade feminina para o formato de um acordo frio entre dois pragmáticos. Sua interação em cena desprovia a história da habitual entonação moralista. O cinema de estúdio geralmente punia a ambição feminina com isolamento. Aqui, o final oferecia uma constatação fria. O sistema obtém a heroína que ele próprio gerou. A imagem de Eve Harrington atingiu o centro do nervo social do pós-guerra. Em 1950, a sociedade americana estava ativamente devolvendo as mulheres a papéis domésticos tradicionais, afastando-as dos empregos ocupados durante a guerra. Nesse contexto, uma heroína que usava os sinais tradicionais de feminilidade, suavidade, submissão e lágrimas, exclusivamente para conquistar espaço público e obter poder, parecia uma anomalia quase assustadora. Ela incorporava a vontade feminina, desprovida de ilusões românticas, calculista, inflexível e direcionada ao próprio avanço. A indústria viu em Eve uma caricatura funcional de seus próprios mecanismos ocultos, embalada em uma forma impecavelmente elegante. O reconhecimento profissional desse trabalho levou a um episódio marcante na biografia real de Anne Baxter. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pretendia indicá-la ao Oscar na categoria de melhor atriz coadjuvante, deixando a principal indicação para Bette Davis. No entanto, Baxter demonstrou a mesma inflexibilidade que acabara de interpretar na tela. Ela insistiu oficialmente que o tempo de tela e a importância estrutural de seu personagem exigiam uma indicação na categoria de melhor atriz. Essa recusa em se submeter às regras tácitas de subordinação gerou tensão dentro da corporação, mas para a atriz era uma questão de princípio. Baxter se recusava a capitalizar seu papel como uma coincidência de sorte. Ela o posicionava como resultado de uma estratégia profissional matematicamente calculada. O estúdio cedeu, e ambas as atrizes receberam indicações na mesma categoria, o que acabou levando à divisão dos votos dos acadêmicos. O filme recebeu 14 indicações, estabelecendo um recorde histórico, e o rosto de Anne Baxter fundiu-se para sempre na consciência coletiva com a imagem de uma ambição profissional absoluta. O estúdio 20º Século Fox, que antes não sabia como utilizar seu método analítico, agora começou a replicar esse sucesso, oferecendo roteiros onde a inteligência da heroína sempre escondia uma ameaça latente. Ela se tornou uma estrela de primeira grandeza, mas o encaixe perfeito nesse complexo e duplo papel criou um novo precedente institucional. Ao interpretar uma mulher que constrói magistralmente uma fachada perfeita para alcançar sucesso público, Baxter se viu em uma situação onde dela mesma começaram a exigir a manutenção constante de uma imagem impecável na realidade.
O sucesso de A Malvada a transformou em uma figura de escala global, objeto de observação contínua por parte dos assessores de imprensa dos estúdios e jornalistas. A indústria, encantada com a anatomia das ambições alheias na tela, agora esperava de sua estrela uma conformidade total com os padrões da hierarquia glamourosa no cotidiano. O espaço público não deixava mais espaço para erros ou fraquezas privadas. A atriz obteve a autonomia desejada no set, mas a perdeu fora dele. Esse controle corporativo total sobre a fachada externa e as exigências de perfeição visual absoluta inevitavelmente teriam que colidir com a realidade a portas fechadas, onde Baxter tentava construir sua própria vida, completamente diferente do brilho cinematográfico meticulosamente calculado. Ato 5. Pressão institucional sobre o privado. Em 1946, Anne Baxter casou-se com o ator John Hodiak. Eles se conheceram durante as filmagens de Jantar de Domingo para um Soldado. No contexto da indústria cinematográfica do pós-guerra, essa união rapidamente se transformou em um ativo midiático funcional. Hodiak vinha de uma família trabalhadora com raízes ucranianas, enquanto Baxter era neta do arquiteto Frank Lloyd Wright e possuía um sólido background cultural. Os agentes de imprensa da 20th Century Fox usaram esse contraste social para criar a narrativa perfeita sobre a democracia do sonho americano. O casamento das duas estrelas em ascensão deixou de ser um acordo privado e foi imediatamente transformado em um projeto corporativo, destinado a transmitir ao público a estabilidade e o bem-estar social. O mecanismo de controle sobre a vida pessoal dos atores na era clássica dos estúdios funcionava como uma máquina burocrática bem azeitada. A indústria do início dos anos 50 estava ativamente trazendo as mulheres de volta aos valores tradicionais após a mobilização de guerra, e as estrelas do cinema deveriam servir como exemplo visual dessa tendência conservadora. Em torno de Baxter, foi erguida uma fachada impenetrável de vida doméstica exemplar. Revistas de glamour publicavam regularmente sessões de fotos encenadas, onde a intelectual com formação teatral acadêmica posava na cozinha com um avental impecável. Quando, em 1951, o casal teve a filha Catherine, o nascimento da criança foi trabalhado segundo as regras padrão do marketing industrial. A maternidade da atriz era apresentada não como uma experiência pessoal, mas como prova de sua conformidade com as expectativas da época. Uma carreira de sucesso não deveria ameaçar a função tradicional de esposa. No entanto, a dinâmica real dentro da família inevitavelmente entrou em conflito com as exigências de perfeição pública. No início dos anos 50, a carreira de John Hodiak enfrentou estagnação, enquanto a trajetória profissional de Baxter, após o triunfo de A Malvada, atingiu um pico histórico. Na estrutura patriarcal de Hollywood, essa disparidade acentuada no status dos cônjuges, onde a mulher ganhava mais e tinha mais influência, era vista como uma anomalia social. A imprensa institucional, treinada para identificar e condenar a vontade feminina excessiva, começou a observar o casal de perto. Para proteger a dignidade profissional do marido e reduzir o nível de tensão, Baxter foi forçada a calibrar seu comportamento público, diminuindo intencionalmente suas próprias conquistas em entrevistas e deslocando o foco para os sucessos do cônjuge. Essa pressão constante transformou sua vida em um segundo turno de trabalho no estúdio. No set, os diretores exigiam dela uma demonstração de vontade fria e dureza analítica, necessárias para papéis dramáticos complexos. Mas fora do estúdio, ela tinha que interpretar uma suavidade e complacência infindáveis. Os jornalistas das colunas sociais atuavam como inspetores não oficiais. Qualquer sinal de cansaço ou comportamento independente era interpretado como sintoma de uma crise familiar iminente. Para a atriz, acostumada à disciplina teatral rigorosa e à honestidade no trabalho com o material, a necessidade de manter constantemente uma fachada doméstica artificial tornava-se um fator exaustivo. A vida privada foi completamente colonizada por interesses corporativos,
onde qualquer passo em falso poderia provocar danos à reputação. Em 1953, a tensão atingiu um ponto crítico e o casamento terminou em divórcio. Para a máquina dos estúdios, o colapso dessa união representava um problema de produção que precisava ser rapidamente neutralizado. O processo de dissolução do casamento foi organizado com rígida disciplina informacional. A indústria exigia que até mesmo o fracasso pessoal parecesse esteticamente refinado. As declarações oficiais para a imprensa eram formuladas em tons deliberadamente neutros, e as audiências judiciais lembravam cenas pré-encenadas sem emoções desnecessárias. Hollywood permitiu que a atriz destruísse a família, mas a obrigou a embalar esse processo no gênero de uma melancolia silenciosa e elegante, para não prejudicar seu status de estrela de bilheteira. Esse período de vigilância pública total revelou uma perigosa regularidade. Quanto mais profunda e realista era sua atuação no cinema, mais ativamente a imprensa buscava paralelos entre suas personagens na tela e sua realidade pessoal. A veracidade psicológica começou a trabalhar contra sua segurança. Para restaurar a distância e se proteger da atenção microscópica dos cronistas sociais, Baxter precisava de uma mudança radical no formato profissional. Em meados dos anos 50, a indústria lhe ofereceu essa saída. O novo passo foi o território do cinema histórico monumental, onde os orçamentos gigantescos e os cenários grandiosos excluíam completamente a necessidade de nuances psicológicas dolorosas, exigindo da atriz apenas um efeito visual puro e deslumbrante. Ato 6. Grandeza épica e perda de nuances. Em 1954, o diretor Cecil B. DeMille começou a longa preparação para filmar o monumental épico bíblico Os 10 Mandamentos. Para o papel da rainha egípcia Nefertari, que exigia um domínio visual absoluto na tela, foi escolhida Anne Baxter. Para uma atriz cujo reconhecimento profissional se baseava em trabalhos intimistas e psicologicamente precisos, este projeto prestigiado significava entrar em uma realidade de produção completamente diferente. No meio da década, o sistema clássico de estúdios começou a se desintegrar. Os contratos de longo prazo estavam desaparecendo, e Baxter já operava como uma estrela independente. No entanto, a liberdade de escolher projetos coincidiu com uma mudança radical no próprio formato do cinema. O processo de filmagem de DeMille baseava-se no uso do formato VistaVision, filme Technicolor supersaturado e construções gigantescas em estúdio. O diretor operava com multidões de figurantes e um orçamento que ultrapassava 13 milhões de dólares. Nessas condições, o espaço para a detalhada atuação de nuances era objetivamente reduzido, dando lugar à tarefa de manter a atenção do público em meio à escala colossal dos acontecimentos. O cinema dos anos 50 passava por uma transformação técnica e de gênero sistêmica. A indústria cinematográfica americana perdia sua tradicional hegemonia devido à rápida disseminação da televisão nas casas. O principal instrumento para manter o público nos cinemas eram as produções históricas em tela larga, que a tela doméstica não podia reproduzir. Esse mecanismo financeiro exigia a completa renúncia aos tons sutis, nuances psicológicas e complexa ambivalência moral, características do noir pós-guerra e dos dramas sociais. O gênero épico funcionava sob as leis do espetáculo puro e contínuo. Os personagens desses filmes não eram objetos de investigação psicológica, mas portadores de funções básicas e facilmente reconhecíveis: bondade absoluta, lealdade cega ou vício exótico. Das atrizes principais, não se exigia mais precisão analítica. A indústria pedia a capacidade de parecer majestosa, vestir trajes pesados e pronunciar falas pomposas sem qualquer distância irônica. Confrontada com o material de Os 10 Mandamentos, Baxter tentou aplicar seu habitual instrumental investigativo,
enraizado na escola teatral de Maria Uspenskaya. Ela tentava encontrar no roteiro motivações ocultas de Nefertari, construir um complexo conflito interno entre as ambições estatais da rainha e sua vulnerabilidade pessoal. No entanto, o método autoritário de direção de DeMille excluía categoricamente tal aprofundamento. A câmera em seus filmes não captava micromímica, tiques nervosos ou pausas ocultas. Ela filmava o plano geral do esplendor imperial. O departamento de figurinos, sob a direção de Edith Head, ditava fisicamente à atriz a maneira de existir em cena. Tecidos densos, adornos metálicos maciços e elaborados adereços de cabeça forçavam Baxter a se mover de forma deliberadamente lenta, transformando sua plasticidade em uma sequência de poses estáticas calculadas. Seu corpo e rosto tornaram-se essencialmente elementos adicionais dos caros cenários. Surgiu uma situação paradoxal. A atriz realizava a monumentalidade inerente ao trabalho de seu famoso avô, Frank Lloyd Wright, mas em uma versão hollywoodiana absolutamente decorativa, desprovida de verdadeira verdade estrutural. Na personagem de Nefertari, a indústria encontrou a maneira ideal de neutralizar completamente o perigo oculto que Baxter transmitia em seus trabalhos anteriores. A inteligência fria e a determinação inflexível de suas heroínas anteriores assustavam o público por sua realidade, pois atuavam em um campo social reconhecível e contemporâneo. Nos cenários históricos do Antigo Egito, o poder feminino, a agressão e a astúcia perdiam sua acuidade social, transformando-se em um atributo teatral seguro. A máquina do estúdio reembalou brilhantemente o peso intelectual da atriz em um glamour exótico. Sua heroína seduzia, tramava intrigas palacianas e dava ordens cruéis, mas tudo isso ocorria no espaço artificial do mito. O espectador podia desfrutar do espetáculo da vontade alheia e da paixão destrutiva, sem sentir desconforto ao confrontar a autonomia feminina real, que nos conservadores anos 50 era vista como uma ameaça à ordem pública. Essa substituição de conteúdo por forma tornou-se a tendência definidora para a trajetória profissional de Baxter na segunda metade da década. O colossal sucesso de bilheteira de Os 10 Mandamentos consolidou seu status como uma estrela de primeira grandeza, capaz de carregar grandes produções de estúdio. Mas, ao mesmo tempo, esse triunfo a afastou de material complexo, experimental ou psicologicamente ambíguo. A indústria continuou a explorar seu nome, oferecendo papéis onde da intérprete se exigia apenas o efeito externo. Participar de tais projetos rapidamente se transformou em uma rotina bem remunerada, prestigiosa, mas absolutamente desprovida de desafio profissional. A atriz, acostumada desde a juventude a dissecar a natureza humana e trabalhar com traumas profundos, foi forçada a reproduzir repetidamente máscaras unidimensionais em filmes onde o principal valor artístico e o principal argumento para a imprensa era o orçamento gasto na produção. O status público de Anne Baxter nesse período atingiu um estágio de cristalização absoluta e impenetrável. Capas de revistas, contratos publicitários e crônicas de tapetes vermelhos fixavam a imagem de uma diva hollywoodiana impecável, sem dúvidas. Ela alcançou o ápice absoluto da hierarquia industrial, obtendo tudo o que o sistema de estúdios poderia oferecer: recordes de bilheteira, indicações prestigiosas, influência no set e reconhecimento global. No entanto, esse sucesso monumental funcionava como uma parede surda e hermética. O Hollywood corporativo não via mais nela uma exploradora das almas humanas. Ela se tornou definitivamente uma marca, garantindo um certo nível de esplendor visual. A ruptura entre seu método de atuação real, orientado para a busca da verdade complexa, e as exigências da indústria, focada exclusivamente na venda de ilusões bonitas de grande orçamento, tornou-se um obstáculo intransponível para o desenvolvimento futuro. A percepção desse impasse criativo não levou Baxter a escândalos públicos, colapsos nervosos ou tentativas de destruir a máquina do estúdio por dentro através de conflitos com produtores.
No final dos anos 50, ela analisou a situação com clareza e percebeu que Hollywood fisicamente não poderia lhe oferecer espaço para independência criativa. A própria arquitetura da produção cinematográfica americana daquela época excluía a autonomia para mulheres de seu status, exigindo a confirmação constante de sua lealdade através da participação em projetos previsíveis. No auge de sua popularidade, ela enfrentou uma escolha cruel. Continuar servindo ao glamour monumental, gradualmente se esgotando e perdendo a conexão com a profissão, ou fazer uma ruptura radical com a própria instituição. A resolução desse dilema exigiu um passo sem precedentes, que o sistema não poderia prever. Baxter se preparava para uma renúncia completa às regras do jogo propostas, o que implicava não apenas mudar de estúdio ou agente, mas transferir sua vida para o território de outro continente. Ato 7. Ruptura geográfica. Em 1960, Anne Baxter se casou pela segunda vez. Seu escolhido foi Randolph Gault, um pecuarista americano dono de um imenso rancho chamado Giro Station, localizado na região pouco povoada do estado australiano de Nova Gales do Sul. Pouco depois do casamento, a atriz, cujo rosto recentemente ocupava as gigantescas telas dos monumentais projetos de Cecil B. DeMille, fez as malas e se mudou para outro continente, ao lado do marido. A fazenda se estendia por mais de 37.000 acres de terra selvagem. Para a imprensa de Hollywood, esse passo parecia um gesto extravagante de uma diva cansada, um capricho momentâneo ou uma tentativa de chamar atenção de forma inusitada. No entanto, no contexto de sua trajetória profissional, essa mudança não foi um truque publicitário, mas sim uma ferramenta radical de separação. A geografia física se tornou o principal meio de romper os laços institucionais com a indústria cinematográfica. No Hollywood clássico e pós-clássico, o controle sobre o ator era exercido por meio de sua constante visibilidade. Estúdios, agentes e a imprensa especializada exigiam presença contínua em estreias, jantares sociais e nas páginas de revistas. Los Angeles funcionava como um ecossistema fechado, onde o status de estrela dependia da confirmação diária de sua relevância social. A imprensa de Hollywood via as principais atrizes como propriedade pública, cujas crises pessoais deviam ser oferecidas ao mercado com a regularidade dos jornais matutinos. Mudar-se para o interior australiano, a milhares de milhas da Califórnia, tornava Baxter fisicamente inacessível a esse sistema de coordenadas. A comunicação telefônica era instável, as viagens aéreas demoravam dias e visitas casuais de repórteres eram completamente inviáveis. Ela privou a máquina corporativa de seu principal instrumento de pressão, a capacidade de observar seu cotidiano. As condições de vida no rancho australiano eram drasticamente diferentes do conforto calculado da Califórnia. No início, a fazenda carecia de comodidades básicas. Não havia eletricidade estável, encanamento ou estradas pavimentadas. O dia a dia exigia trabalho físico pesado e constante. Em vez de trajes dos melhores designers de estúdio, roupas de trabalho práticas. Em vez de diálogos meticulosamente roteirizados, conversas secas e pragmáticas sobre clima, logística e sobrevivência do gado. Para uma mulher que cresceu no respeitável subúrbio de Nova York e desde a adolescência esteve cercada por um exército de assistentes de estúdio, esse mergulho na dura realidade material foi uma forma de reinicialização estrutural. Ali, não era necessário manter o ângulo perfeito da luz sobre o rosto ou controlar o timbre da voz. O interior australiano exigia resistência, sem a necessidade de espectadores. Nesse espaço, Baxter teve, pela primeira vez em muitos anos, a oportunidade de gerir sua vida privada sem se preocupar com o impacto público. Durante seu primeiro casamento, cada ação dentro de casa era avaliada através da lente do benefício corporativo. O nascimento do primeiro filho imediatamente se tornava material para sessões de fotos glamourosas, demonstrando o triunfo dos valores tradicionais. Na Austrália, onde Baxter e Gault tiveram mais 2 filhas, a maternidade e a dinâmica familiar
permaneceram um processo exclusivamente interno e pessoal. Nenhum estúdio de cinema poderia enviar um fotógrafo oficial para registrar seu cotidiano em meio a paisagens exóticas para fins publicitários. Ela restabeleceu as fronteiras de seu espaço privado, tornando-o logisticamente impenetrável para a indústria dos sonhos. A escolha por um isolamento tão rigoroso também tinha um profundo motivo psicológico, diretamente ligado ao seu histórico profissional. Neta do arquiteto modernista Frank Lloyd Wright, desde criança acostumada a valorizar a funcionalidade e a autenticidade da construção, Baxter foi forçada por anos a interpretar uma bela ilusão. Hollywood exigia dela a demonstração de uma fragilidade, mas essa fragilidade sempre foi cuidadosamente decorada, esterilizada e transformada em entretenimento seguro para as massas. O sistema aprovava a complexidade apenas quando ela gerava bilheteira. A vida no rancho, ao contrário, oferecia uma honestidade material absoluta. As dificuldades ali não eram roteirizadas, a sujeira não era aplicada por um cenógrafo, e o cansaço não exigia tomadas adicionais. Essa textura bruta da realidade permitiu que ela se livrasse da fachada glamourosa imposta. O cansaço da gestão da fazenda pertencia apenas a ela, ao contrário da exaustiva tensão da publicidade, que ela sempre dividia com assessores de imprensa. Um significado adicional dessa ruptura geográfica está em como ela reformulou sua percepção do próprio status social. Na indústria cinematográfica americana, seu nome abria qualquer porta, mas esse privilégio a tornava refém de expectativas constantes. Em Nova Gales do Sul, o status de vencedora dos maiores prêmios cinematográficos não tinha valor prático algum. A comunidade local de pecuaristas avaliava as pessoas exclusivamente por sua capacidade de lidar com a seca, consertar geradores e gerir a propriedade. Baxter teve que reconstruir sua autoridade em um sistema de coordenadas onde seu passado hollywoodiano era mais uma peculiaridade suspeita do que uma vantagem real. Esse processo de adaptação social sem a proteção midiática foi para ela o ato final de libertação de uma identidade imposta. Ela provou a si mesma que era capaz de construir uma vida funcional do zero, contando apenas com sua própria vontade. Durante vários anos, Baxter viveu no ritmo ditado pela mudança das estações e pelas necessidades da enorme propriedade. A distância permitiu que ela desmontasse o falso mito sobre si mesma e limpasse a percepção da realidade do controle industrial. No entanto, o mergulho completo na isolação rural escondia um lado reverso. O território do rancho a protegia de Hollywood, mas ao mesmo tempo a cortava completamente daquele trabalho analítico e intelectual para o qual sua rigorosa formação teatral a preparou. A profissão de atriz para Baxter nunca se resumiu a status. Era um método de explorar a natureza humana, um complexo processo cognitivo de dissecar destinos alheios. No interior australiano, essa poderosa ferramenta permanecia subutilizada. A experiência de isolamento físico cumpriu com sucesso sua função terapêutica e protetora. Baxter se convenceu de que sua força interior era real e não dependia das lentes das câmeras de cinema. Mas à medida que o desafio inicial se transformava em rotina monótona, surgia um novo conflito estrutural. A bagagem de vida acumulada, liberada da censura corporativa, exigia uma saída. A questão agora não era mais como se esconder da indústria, mas sim como integrar a autonomia conquistada de volta à profissão. Ela precisava encontrar uma maneira de retornar ao espaço público, mas não mais como uma propriedade conveniente do sistema de estúdios, e sim como uma ditadora plena de suas próprias condições. Ato 8. Retorno em seus próprios termos. Em 1969, o projeto australiano de Anne Baxter chegou ao fim. O casamento com Randolph Gault se desfez e a atriz voltou para os Estados Unidos. 2 anos depois, em 1971, uma substituição de elenco única aconteceu na Broadway, parecendo uma ironia industrial perfeitamente orquestrada.
Baxter foi introduzida no elenco do sucesso musical Applause, uma adaptação para o palco de seu maior triunfo em Hollywood, o filme A Malvada. Mas desta vez, ela não subiu ao palco como a fria e calculista ingênua Eve Harrington. Ela assumiu o papel central de Margot Channing, uma diva teatral envelhecida e neurótica, cujo lugar é sistematicamente tomado por uma jovem concorrente. Para o mercado teatral comercial, esse movimento foi um brilhante atrativo de marketing. O público comprava ingressos para ver como a mulher que, 2 décadas atrás, encarnou magistralmente a juventude predadora, agora interpretava o papel de sua vítima. No entanto, para Baxter, esse retorno operava sob leis estruturais muito mais complexas. Ela usou sua bagagem de Hollywood, não como um fardo pesado do passado, mas como um material maleável e completamente sob seu controle. O papel de Margot permitiu que ela, abertamente, no palco, dissecasse a principal fobia do cinema clássico: o processo de envelhecimento feminino, a perda da perfeição exterior e o medo do inevitável deslocamento profissional. A experiência de anos de isolamento no interior australiano lhe proporcionou a distância psicológica necessária para esse trabalho. A heroína do musical existia em um estado de pânico permanente devido à perda de status. Baxter, por sua vez, interpretava essa fragilidade, estando estruturalmente livre dela. A vida dura na fazenda já havia provado a ela que a perda dos privilégios de Hollywood não levava à destruição da personalidade. No palco, não subia uma estrela decadente e quebrada, desesperada por aprovação, mas uma pesquisadora fria e calculista. A idade e a experiência de vida acumulada se transformaram de um fator de risco em uma ferramenta de trabalho. Ela podia permitir que sua personagem fosse áspera, desagradável e verdadeiramente vulnerável, sem se preocupar com a censura corporativa dos estúdios. Simultaneamente ao retorno ao palco, Baxter deu outro passo crucial para consolidar sua autonomia. Ela assumiu o controle de sua própria biografia. Em 1976, ela publicou um livro intitulado Intermission, onde descreveu detalhadamente os anos vividos na Austrália. Esse gesto teve um significado fundamental. Pela primeira vez, a narrativa sobre sua vida não era formada por assessores de imprensa de estúdios ou cronistas sociais de revistas de glamour. Em seu livro, a atriz metodicamente desconstruiu o mito da diva glamourosa, descrevendo o trabalho físico árduo, a precariedade doméstica e o verdadeiro custo de renunciar à publicidade. Ela mesma se tornou a autora de sua imagem pública, privando a imprensa da exclusividade na interpretação de suas ações. No início dos anos 80, o cenário da indústria de entretenimento americana havia mudado completamente. O sistema clássico de estúdios desapareceu, dando lugar às redes de televisão. Baxter se integrou organicamente nesse novo espaço, aceitando convites para atuar em séries de televisão e filmes de horário nobre. Um momento emblemático foi seu trabalho na popular série Hotel, onde substituiu a doente Bette Davis, sua antiga parceira no filme A Malvada. Na televisão, Baxter ocupou o nicho de matriarcas influentes, aristocratas e mulheres com peso social inquestionável. O formato televisivo não exigia que ela interpretasse sofrimento embalado de forma bonita. Aqui, sua rigidez intelectual e voz autoritária eram vistas não como uma anomalia perigosa, mas como um atributo natural de seu status e idade. Essa década se tornou um fechamento simbólico do ciclo. A indústria já não podia ditar a ela regras de submissão visual, e a idade a libertou da necessidade de servir a papéis românticos ou trágicos. Baxter trabalhou muito, de forma estável e exclusivamente em seus próprios termos, desfrutando da profissão sem o peso corporativo associado. Ela construiu uma vida autônoma e estável, provando que a inteligência de uma atriz pode sobreviver ao sistema de estúdios, ao épico e até mesmo ao completo esquecimento em outro continente. Mas quando sua atividade profissional ativa gradualmente se tornou parte de uma história concluída, uma nova questão estrutural surgiu.
A máquina de entretenimento, que sobreviveu a seus próprios criadores, caberia decidir como arquivar exatamente esse caminho incômodo e atípico em seus anais oficiais. Ato 9. Memória da indústria. No dia 12 de dezembro de 1985, A.N.N. Baxter parou um táxi na Madison Avenue, em Nova York. Durante a viagem, sofreu uma ruptura de aneurisma cerebral. 8 dias depois, a atriz faleceu. A reação da imprensa americana à sua partida repentina mostrou como a memória histórica da indústria do entretenimento funciona de maneira infalível. Os obituários dos principais jornais surgiram com manchetes previsíveis, ligando imediatamente o nome de Baxter aos filmes A Malvada e Os 10 Mandamentos. Os jornalistas escreveram sobre a despedida da última geração de estrelas da Era de Ouro. Lembraram a elegância de seus trajes, listaram suas indicações ao Oscar e citaram as falas mais famosas de suas personagens. De repente, a complexa trajetória profissional de anos, que incluía uma disciplina teatral rigorosa, conflito com o controle corporativo e isolamento voluntário em um rancho australiano, foi reduzida a alguns parágrafos brilhantes. A instituição arquivou sua história da maneira mais conveniente, como um mito bonito, seguro e compreensível sobre uma grande diva de Hollywood. O processo de mitologização do Hollywood clássico sempre se baseia na simplificação. A cultura de consumo em massa precisa de arquétipos facilmente reconhecíveis, não de biografias contraditórias. Por isso, na memória coletiva da indústria, Anne Baxter ficou marcada principalmente como o rosto da ambição. A imagem de Eve Hellington se tornou tão poderosa visual e conceitualmente que, com o tempo, se desvinculou da própria atriz e começou a funcionar como um estereótipo cultural independente. Mas nesse processo de reprodução, o significado sociológico original de seu trabalho foi perdido. A cultura pop lembrou-se do impressionante confronto entre duas mulheres por um lugar sob os holofotes, transformando isso em um atraente espetáculo de gênero. A indústria preferiu esquecer que Baxter não interpretava uma vilã caricata, mas sim um mecanismo preciso de sobrevivência em um sistema que não deixava à mulher outros caminhos legais para o crescimento na carreira, além da manipulação oculta. O que era um diagnóstico frio da hierarquia patriarcal, retrospectivamente se transformou apenas em um icônico quadro de uma bela mulher com um casaco na entrada de serviço. Essa ruptura entre o que a atriz colocava em seus papéis e como a indústria os vendia permanece como o principal leitmotiv de seu legado histórico. O sistema de estúdios dos anos 40 e 50 precisava da complexidade feminina, mas temia sua imprevisibilidade. Os executivos das corporações sabiam que o público da era pós-guerra queria ver na tela o colapso psicológico, o trauma e a tensão interna. No entanto, eles concordavam em transmitir essa realidade apenas sob uma condição: ela precisava permanecer esteticamente impecável. O sofrimento tinha que parecer cinematográfico, e a força feminina ter limites bem definidos que não ameaçassem os pilares sociais básicos. Baxter, repetidamente, oferecia essa profundidade ao sistema, baseando-se em sua rigorosa preparação analítica, mas o sistema, repetidamente, embalava essa verdade em densas camadas de glamour comercial. Sua singularidade no panteão das estrelas daquela época reside na recusa de interpretar o papel de vítima das circunstâncias, não apenas na tela, mas também fora dela. O narrativo histórico de Hollywood adora finais trágicos. A cultura arquiva com prazer as histórias de atrizes que não suportaram a pressão do sistema de estúdios, quebraram sob o peso da publicidade ou se destruíram com dependências. Essas biografias servem como provas dramáticas, mas seguras, de que a indústria possui poder absoluto sobre suas criações. Baxter quebrou esse contrato tácito. Ela não permitiu que a máquina corporativa levasse seu conflito interno a uma catástrofe real. Quando a pressão do status público
e as exigências do cinema monumental começaram a ameaçar sua autonomia, ela não fez escândalos públicos nem se entregou à autodestruição. Ela usou um instrumento radical de separação espacial, mudando-se para outro continente. Esse episódio australiano, que a imprensa por muito tempo interpretou como um capricho excêntrico de uma estrela, hoje parece completamente diferente. Foi um ato de preservação de sua própria identidade através da recusa em participar do espetáculo. O background intelectual, implantado em sua família, e a influência de seu avô, o arquiteto Frank Lloyd Wright, se manifestaram aqui em sua totalidade. Wright ensinava que a construção de um edifício deveria ser honesta e atender ao seu propósito, sem se esconder atrás de fachadas falsas. Baxter aplicou esse princípio arquitetônico à sua própria vida. Ao perceber que a fachada de Hollywood exigia dela mentiras constantes e a renúncia a nuances profissionais, ela a desmontou. Sua partida não foi uma fuga de uma derrotada, mas uma constatação fria de que a indústria não podia mais lhe oferecer nada estruturalmente importante. O retorno da atriz ao campo público nos anos 70 e 80 consolidou seu status como uma profissional independente. Trabalhar na televisão e retornar a Broadway ocorreram já fora do ditado dos grandes estúdios de cinema, que naquele momento haviam perdido seu monopólio na produção de significados. Nos anos finais, ela funcionou na profissão como uma matriarca, uma mulher cujo direito à influência não exigia mais confirmação através da demonstração de fraqueza. Ela fechou o ciclo de sua carreira, provando que disciplina e cálculo frio podem sobreviver a qualquer conjuntura. Sua presença na tela nesses anos transmitia a confiança absoluta de alguém que estudou minuciosamente os mecanismos da fábrica de ilusões e aprendeu a usá-los exclusivamente em seu próprio interesse. Hoje, quando a cultura reavalia o legado do cinema clássico de estúdio, a figura de Anne Baxter se torna a chave para entender os mecanismos de resistência oculta. Sua história demonstra como uma mulher com alto nível de preparação e inteligência foi forçada a mascarar sua força para sobreviver em um sistema que via a autonomia feminina como uma falha no processo de produção. A tragédia de seu caminho profissional não está na falta de reconhecimento. Ela recebeu todos os prêmios mais altos e o status de lenda. O verdadeiro problema institucional era que Hollywood estava mais disposta a aceitar seu peso interno como um gênero de palco bem-sucedido do que como um fato real de sua personalidade. A indústria não a destruiu, mas fez tudo o que pôde para transformar sua busca metódica e analítica pela verdade em um espetáculo conveniente e vendável. A memória de Anne Baxter vai além da lista de seus sucessos de bilheteira. Ela permanece na história como a arquiteta de sua própria biografia, que conseguiu superar o sistema em seu próprio jogo. Por trás das fotos glamourosas, dos discursos do Oscar e das cenas de épicos monumentais, esconde-se uma história de luta contínua pelo direito de não pertencer à corporação. Seu legado é o testemunho de que a verdadeira força dramática é capaz de usar as regras impostas, disfarçar-se de vulnerabilidade, mas no final, sempre encontra uma maneira de afirmar sua forma independente. O mito de Anne Baxter muitas vezes é reduzido à imagem de uma mulher ambiciosa, eternamente presa nas sombras dos bastidores teatrais. Mas sua verdadeira história não é uma crônica de ascensão em Hollywood, e sim um processo documentado de busca por uma saída do sistema. A indústria do cinema clássico estava disposta a aceitar a inteligência feminina e a densidade psicológica apenas em um caso: se fossem vendidas sob a aparência de uma bela tragédia ou uma ameaça exótica. Baxter dominava esse mecanismo com perfeição. Ela usava sua formação acadêmica para transformar vulnerabilidade em ferramenta de influência, criando na tela retratos complexos e desconfortáveis. No entanto, a indústria sempre cobrava sua parte, convertendo seu conflito interno em um brilho seguro e reproduzível, privando a atriz do direito à autonomia pessoal. Nesse sistema de coordenadas,
Sua decisão de romper com Los Angeles e se mudar para uma fazenda na Austrália